Banco BMG. O Banco BMG divulgou os resultados referente ao terceiro trimestre de 2023. Vamos acompanhar alguns destaques do resultado do banco. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal Você em Ação, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Vamos começar então aqui pelos resultados do Banco BMG, o banco aí que atua na parte de varejo, tem também a sua especialidade ali, o seu know-how na parte de empréstimo consignado. Vamos começar aqui pelo varejo PF, varejo pessoa física. Então nós temos aqui uma cesta de produtos que chama crédito na conta, cartão de crédito aberto e a antecipação do FGTS. Isso é interessante porque o banco BMG ele tem uma característica, assim como os demais bancos, de ofertar cestas. Quanto mais você rentabilizar a sua carteira de clientes, a sua base, mais lucros o banco conquista. Então nós temos aqui a originação, que seria o valor liberado trimestral. Então nós tivemos aqui no terceiro trimestre de 2022 cerca de 829 milhões de reais e teve uma queda agora no terceiro trimestre chegando a 712 milhões de reais. Observe que o banco ele tem uma linha de crescimento que é na parte da antecipação aí do FGTS. Então estava na casa de 279 milhões e agora chegou a quase 2 bilhões 278 milhões. Isso mostra que o banco está de forma efetiva tanto na parte digital. Nós sabemos que o Banco BMG tem uma forte atuação no digital, na parte ali de concessão de crédito, concessão de empréstimo, e também o banco vem mudando algumas linhas focado mais na sua rentabilidade. Então nós temos o crescimento na antecipação do FGTS. Quando nós olhamos para a parte do cartão de crédito também, nós tivemos aqui na comparação trimestral a originação teve uma queda e teve também uma queda aqui quando nós olhamos para a parte do cartão de crédito. Então nós temos crescimentos trimestrais, comparação anual na base da antecipação do FGTS, o banco vem rentabilizando bem. Quando nós olhamos crédito em conta, teve uma queda também, chegou a 957 milhões, porém o banco ele está mudando um pouco essa questão da carteira de crédito dele, quando nós olhamos essa parte que é crédito em conta, cartão de crédito aberto e antecipação, para focar mais na rentabilidade. Mas observamos aqui que o forte crescimento na antecipação aí do FGTS, que é um crédito mais seguro, porque você tem um valor, por exemplo, na conta do cliente de R$5.000 no FGTS, o banco faz o empréstimo e congela aquele valor na conta FGTS. Então não tem um risco de inadimplência. Então a inadimplência é menor e a lucratividade do banco ela é maior. Partindo aqui também para a BMG Seguridade. A BMG Seguridade eu vejo hoje no Banco BMG como um dos grandes potenciais do banco para crescimento e principalmente para a elevação aí do seu market share e da receita. Então a BMG Seguridade ela é dividida entre a BMG Seguros, corretora de seguros, tem a BMG Seguradora e tem a BMG Seguro. Então ela divide basicamente as suas linhas de crédito, as suas linhas de atuação dentro da BMG Seguridade nessas três ramificações aí. Nós temos ainda um grande potencial, no meu modo de analisar, do Banco BMG com relação à parte de seguros, porque nós temos no Brasil uma demanda grande, crescente por parte do seguro, principalmente quando nós entramos na parte de pequenas, médias, grandes empresas. Hoje nós temos grandes exemplos de seguradoras, nós temos a BB Seguridade, que atua ali na parte do Banco do Brasil com a infraestrutura, tem a Caixa Seguridade, que também atua com ali o portfólio da Caixa Econômica Federal, mas o que essas duas empresas fazem hoje muito bem é buscar novas parcerias. Então você construir um ecossistema de parceria, ampliando o seu market share, faz com que os resultados das seguradoras tendem a crescer. E a BMG Seguridade ela está realmente com essa direção, com esse foco de crescimento. O Banco BMG teve recentemente uma mudança na sua parte de gestão, na sua parte ali de diretoria, de comando. Isso vem mostrando algumas direções para o banco seguir no médio e longo prazo. Importante que além dos resultados você entenda a mensagem que o banco, que a empresa, que a instituição está mostrando para você que é investidor, para você que é investidora, os caminhos que ela deve trilhar. Então, saindo aqui dos detalhamentos, vamos aqui para os destaques aqui, que é a mensagem principal quando nós falamos de BMG Seguridade. Então, ecossistema de investidas
potencializando a geração de valor. Então, o Banco BMG ele teve uma mudança recente de gestão, teve ali uma readequação no seu quadro de colaboradores. Isso fez com que o banco tivesse uma nova visão para o futuro. Lembrando que o nosso conteúdo não tem nenhum caráter de indicação de compra nem de venda das ações, mas para você compreender o cenário e assim tomar a sua decisão como investidor. Então, nós temos aqui as prioridades, que é a expansão de negócios e criação de novas unidades de negócio, e a prioridade principal quando nós olhamos aqui para o modelo que o banco deve investir daqui para frente é na parte da seguridade. Então, a BMG Seguridade ela entra como uns destaques do banco BMG para alavancar. Tem também a Granito, que é a parte do banco digital PJ, tem a Araújo Fontes, que é o atacado de gestão de recursos, tem outras empresas que o BMG também tem parcerias e também tem participação e controle. Então, o banco BMG ele tem muitos ativos interessantes. E além disso, ele está mostrando para você aqui que ele vai investir na parte de seguridade. Então, BMG Seguridade se torna aí um dos focos, um dos pontos de atenção muito interessante para formar isso aqui, ó, um ecossistema que vai garantir mais receita, mais market share para o banco BMG. Saindo aqui dos destaques, vamos aqui para a rentabilidade. A rentabilidade é importante do banco BMG. Ele está mostrando aqui que teve realmente ganhos muito expressivos na parte ali de originação de crédito que nós acompanhamos, e tem também a questão aqui da parte da rentabilidade. Então, o lucro líquido do banco fechou em 72 milhões de reais no terceiro trimestre agora de 2023. Então, fechou em 72 milhões de reais, comparado a um prejuízo de 14 milhões que ele teve no segundo trimestre de 2023. Então, ele sai de um resultado negativo aqui no segundo trimestre de 14 milhões de reais de prejuízo e reverte para um lucro líquido de 72 milhões de reais agora no terceiro trimestre de 2023. Quando nós acompanhamos aqui o retorno, que é o conhecido no Brasil como retorno sobre o patrimônio médio, nós temos aqui, ele sai de 1 ponto negativo, 1,5 ponto negativo para 7,6 positivo. Então, o que seria esse indicador aqui? Esse indicador financeiro, ele mede o desempenho de uma empresa, ou no caso é a instituição aí do Banco BMG, com base no seu patrimônio líquido médio em circulação entre os acionistas. Então, o que acontece? Ele está mostrando para você que ele vinha de um cenário negativo, inclusive faz um formato em V, bate lá no fundo e agora ele está subindo. O que acontece? Nós tivemos o pico da taxa Selic, basicamente aqui no terceiro trimestre de 2022, ela estava lá no topo dela em 13,75 e isso impactou diretamente as empresas, não só o BMG, mas todas as empresas no setor aí de instituição financeira. Conforme a taxa Selic cresce, a retenção de empréstimos ela vai acompanhar e vai ter a sua queda. Então, nós tivemos aí um cenário que vinha desde o terceiro trimestre de 2022 com o pico da taxa Selic e agora ela começa a fazer ali um fundo, né, que seria uma inflexão, uma mudança de direção. Ela vai mudar agora a direção da rentabilidade das empresas, já com esse cenário de queda da taxa de juros. Saindo aqui da rentabilidade, nós vamos para a margem financeira. A margem financeira é interessante. O produto bancário aqui do banco chegou a 1 bilhão 133 milhões de reais no terceiro trimestre. Quando nós comparamos com o mesmo período anual, no terceiro tri de 2022, foi de 961 milhões, então teve um crescimento aí de 17%. Nos 9 primeiros meses também soma 3 bilhões 308 milhões contra 2 bi 878 milhões, crescendo 14%. Então, o produto bancário crescendo significa que a operação do banco está muito mais eficiente, ela está muito mais direcionada nessa parte de crescimento dos produtos. A margem financeira de juros também chegou a 1 bilhão e 85 milhões de reais. Então, teve um crescimento também de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado, e nos primeiros 9 meses também vem crescendo aí 12% quando nós olhamos para a margem financeira de juros. Outro detalhe também aqui, nós temos a parte da provisão, então as despesas de provisão líquida de recuperação chegaram a 364 milhões, teve uma queda na comparação com o segundo tri agora de 2022, caiu um pouquinho, 9,7%, e teve um aumento de
de 41%, chegando a 258 milhões, que foi no mesmo período do ano passado. Então, em 2022, no terceiro trimestre, foi de 258 milhões as despesas com provisão líquida de recuperação, e agora, no terceiro tri, chegou a 364 milhões. A inadimplência ainda é um dos cenários que os bancos vêm fazendo essa parte de moldura, essa parte mais de estruturar, realmente combater a inadimplência. Nós sabemos que os créditos hoje do Banco BMG, tanto na parte de crédito consignado, antecipação de FGTS, eles têm mais segurança no combate à inadimplência. Porém, o banco também tem outras linhas de crédito que acabam sendo afetadas com um nível de inadimplência. A margem líquida fechou também em 15,8%, praticamente em linha aí com o terceiro TRI de 2022 e também na comparação com o terceiro TRI de 2022. Partindo aqui para os produtos consignados, então nós temos aqui cartão consignado, cartão de benefício e também o empréstimo consignado. Então o Banco BMG ele é especialista no empréstimo consignado, que é um empréstimo mais seguro, com garantias ali, tanto com desconto em folha, então você tem uma garantia maior na parte do empréstimo. Então nós temos aqui a originação, que seria o valor liberado por trimestre. Então nós observamos que em 2022, no terceiro trimestre, foi liberado cerca de 2 bilhões de reais aí, e agora teve uma redução no terceiro tri, chegando a 1 bilhão de reais. O que acontece que, de novo, é a taxa Selic. Então, para a gente entender um pouco mais o movimento de concessão de crédito do Banco BMG, você tem que fazer essa análise da taxa de juros básica brasileira, que é a taxa Selic. Então, no terceiro tri de 2022, nós tínhamos lá o pico, ela estava no pico dela de 13,75. O que acontece é que a percepção de produtos mais caros e a percepção também da parte do acesso ao crédito mais caro faz com que as pessoas não façam empréstimo. Então você vê que tem a redução aqui gradativa, ela bate aqui praticamente no segundo tri de 2023 no mais baixo nível dela de 924 milhões de concessão de crédito total. Então, a taxa Selic, ela batendo o pico dela, que ela estava em 13,75, e depois a percepção do consumidor é que realmente o crédito estava caro, e mesmo sendo crédito consignado, existia sim uma restrição de acesso ao crédito. Então, o que acontece é que agora no terceiro tri de 2023 nós observamos que existe essa inflexão, ou seja, uma mudança na direção da posição atual. Então, conforme a taxa de juros vai caindo, vai tendo essa queda, a percepção do consumidor ele começa a ficar mais otimista para consumir produtos, aí fazer uma série de reformas, uma série de novos projetos, e isso faz com que ele busque crédito no mercado. E geralmente nós temos aí o crédito consignado, que é um dos créditos mais seguros e muito mais de nível de taxa de juros, quando você compara com o crédito pessoal, muito mais barato. Então, o crédito consignado se torna aí um atributo importante para o Banco BMG a partir de agora. Então, terceiro trimestre nós observamos que praticamente ele bate nesse ponto de inflexão, e agora a mudança, a tendência de alta na parte da originação, ou seja, valor liberado de concessão de crédito para rentabilizar o Banco BMG. A carteira de crédito também reflete a mesma coisa que nós comentamos. Então, a partir agora do terceiro trimestre, nós vamos observar um crescimento maior na carteira de crédito do Banco BMG. Partindo aqui também para outras carteiras, isso é muito importante. O Banco BMG ele tem empréstimos também consignados nos Estados Unidos, o que garante realmente uma diversificação muito interessante para o Banco BMG. Então ele tem ali nos Estados Unidos ali desde 2011 acionistas majoritários do banco, com participação em companhias de crédito lá. Então ele fez um modelo de conexão de empréstimo consignado. O foco dele nos Estados Unidos é o setor público, também um setor mais seguro, especialmente as atividades com menor turnover, né, como hospital, escola, a parte de segurança, e também a parte ali de toda a parte de segurança, polícia, bombeiro. Por que é isso? Então é uma estratégia do banco. Então seu foco no setor público com menos turnover, o que é turnover? O turnover é aquela rotatividade de pessoas. Então, se eu tenho uma empresa que tem o quadro de colaboradores dela muito mais com estabilidade, ou seja,
pessoas aí trabalhando por muito mais tempo, eu consigo fazer o empréstimo consignado mais seguro, porque essa pessoa vai continuar trabalhando, vai continuar recebendo ali o seu salário, ela vai continuar pagando as parcelas do empréstimo que são descontadas em folha. Então essa estratégia do Banco BMG, ela é muito inteligente e ela vai realmente em direção com um nível de rentabilidade para o banco no futuro. Então, nos Estados Unidos, ela foca na parte dos empréstimos consignados no setor público e especialmente nesses setores com menor nível de turnover. Para a gente entender um pouco mais aqui, eu trouxe aqui o detalhamento da carteira do Banco BMG, quando nós falamos lá dos Estados Unidos. Então, ela encerrou aqui o terceiro trimestre de 2023 com um crescimento interessante da carteira de crédito. Chegou aí na parte de 2 bilhões 534 milhões de reais, aumentando 14% no trimestre. Lembrando que a carteira ela não tem aí a influência do câmbio. Então, cresceu 14% no trimestre devido ao aumento da carteira em dólar. Então, e o banco não corre risco de exposição cambial quando nós falamos desse tipo de portfólio. Então, é um modelo interessante para a carteira de crédito do Banco BMG. Isso mostra que ele está focado na parte de expansão do crédito dele. Então, você vê aqui que fechou em 2 bilhões 539 milhões aí. E o saldo é interessante porque o Banco BMG ele vem fazendo esse movimento de diversificação de carteira. O crédito consignado é interessante para o banco porque é um crédito mais seguro. Isso fortalece também toda a parte aí do banco. Falando um pouco mais de despesas aqui, vamos entender a parte das despesas. Então, despesas com o pessoal chegou a 79 milhões, teve uma queda de 6% na comparação terceiro TRI com o segundo TRI de 2023, e quando nós comparamos com o terceiro TRI aqui de 2022 também teve uma leve queda, cerca de 3%. Então, o que acontece é que o banco vem melhorando a sua parte operacional. Nós já falamos que o banco teve uma mudança de gestão. Então, quando você tem uma mudança de gestão, você tem uma mudança de direção, uma mudança de visão. Isso é importante para o Banco BMG, para ele realmente se reerguer e conquistar mais rentabilidade. Despesas administrativas chegaram em 260 milhões. Também teve uma queda na comparação com o segundo TRI de 2022 e teve ali também uma redução na comparação com o terceiro TRI de 2022. Despesas tributárias também teve uma queda aqui na comparação com o terceiro TRI de 2022, caiu 21% na parte tributária. Outras despesas tiveram uma elevação aqui, chegou a 155 milhões. Quando nós comparamos com 2022, no terceiro TRI foi 134 milhões, então teve uma alta de 16%. E no geral, as despesas aí tiveram, a provisão líquida operacional teve um crescimento de 5,6%. O que é importante é que o banco está fazendo essa parte de readequação de custo, readequação de despesas, tem que entrar realmente no detalhe e verificar onde precisa ser corrigido para que o banco consiga aí ter um controle maior da parte de despesas. Mas observamos aqui que por essa apresentação dessa dimensão de controle de despesa, o banco vem fazendo um bom trabalho. Então falamos hoje um pouco mais sobre o Banco BMG, falamos sobre os resultados do terceiro trimestre do Banco BMG. O Banco BMG que vem se apresentando como um banco interessante, tem um bom dividend yield, precisa melhorar sim na parte operacional e é o que ele vem fazendo, vem melhorando a sua parte operacional, geração de receita, geração de lucro, geração de rentabilidade, e a carteira de crédito do Banco BMG deve crescer no médio e longo prazo justamente por essa queda na taxa Selic. Então o acesso ao crédito vai ficar muito mais competitivo, fica muito mais fácil o banco ofertar uma linha de crédito com uma taxa de juros mais competitiva, então ele aumenta a sua carteira de crédito e acaba tendo mais rentabilidade. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso